Pronto. Estamos gravando agora o encontro. Boa noite, queridos. Como é que tá? A Gabriela tá por aqui, o Thiago, o Edson, né? Grande Boa noite. Gabriela. Thiago aí. Thiago tá falando de onde? Que lugar do Brasil? Aracaju, Sergipe. Aracaju. Gabriela fala aqui no DF. E o Edson fala de onde? São Paulo. São Paulo. Beleza, meus amigos. Vamos lá. Todos leram a obra? Como é que tá aí Como é que tá o andamento? O Thiago leu, então, né? E aí, Edson, você leu também? Cheguei, já tô no. Tá faltando o finalzinho do livro, mas é a segunda vez, né? Então a primeira vez eu li já tem uns anos, então já tá. Eu fui só atualizar. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, então. Olha só. Falar de Nietzsche é falar de polêmica, né? Não é um autor dos mais confortáveis, né, de se lidar. Não é dos autores mais fáceis de ler. Então, assim, infelizmente, tem muito preconceito ainda para a leitura do Nietzsche. Temos. Entrou mais uma pessoa aqui. A Laís. Então, assim, infelizmente, ainda temos muito preconceito, né? Existe ainda muito preconceito, muito moralismo, muita falta de maturidade intelectual de muitas pessoas para lidar com o Friedrich Nietzsche, né? E essas pessoas têm uma parcela de razão, né, porque realmente Nietzsche escreveu para incomodar, né? Escreveu para... Oi, Laís, tudo bem? Boa noite. Boa noite. De onde você fala? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, legal. Então temos gente aqui de vários lugares do país, de norte a nordeste ao sul. Então, assim, eu peço para vocês que quando não estiverem falando, desligar o microfone, tá? Só para não pegar ruído do ambiente, etc, tá bom? E aí podem levantar a mãozinha quando quiserem falar, tá? Fiquem à vontade. Estou dando uma introdução aqui, tá, Laís? Vamos lá. Então, o Nietzsche, essas pessoas têm uma parcela de razão, porque o Nietzsche, ele realmente vem para tentar desmoronar com todo um castelo de ideias e de moral que foi construído ao longo de 2.500 anos, né? Então, ao longo de sua obra, ele vai atacar desde o modo de fazer arte, desde o modo de pensar dos gregos, até a sua maneira de se organizar politicamente, a visão de história que nós desenvolvemos, a ideia de ciência que nós desenvolvemos, as ideias de verdade, a ideia de do que é mentira, do que é verdade. Então, assim, do que é a vida, do que é ser humano, né? Então, ele colocou, né, em suspensão, né, ou em suspensão, todos esses valores e todas essas ideias e conceitos e percepções que nós fomos construindo ao longo de 2.500 anos, né? E a minha missão hoje aqui com vocês é tentar abordar pelo menos 10 pontos que esse livro traz aqui para a gente, que são pontos importantes, sem os quais nós não podemos não podemos deixar de passar por eles, tá? Então, iniciando, né, antes de começar, né, sobre a obra, sobre as citações da obra que eu quero comentar com vocês aqui, eu vou trazer um trecho, né, de uma outra obra do Nietzsche. Deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês aqui.
Vocês estão conseguindo enxergar bem aí o texto? Ou está muito pequeno? Por aqui, Dá pra normal. ler. Dá para ver, né? Então, beleza, vamos lá. Essa daqui é a autobiografia do Nietzsche, né? Chamada Eis o Homem. E aí o Nietzsche, no seu último capítulo, ele escreve, né, de maneira bem, bem polêmica, porque que ele é um destino. Né? Ele não está perguntando, né? Ele está afirmando. Por que sou um destino? Olha só, vamos entender aqui a cabeça desse camarada. Conheço a minha sorte. Algum dia se associará ao meu nome a lembrança de algo ingente, de uma crise como jamais outra existiu na Terra, da mais profunda colisão de consciência, de uma decisão proferida contra tudo aquilo que até hoje foi objeto de fé, de exigência e de sacralização. Não sou homem, sou dinamite. Com tudo isto, nada há em mim de um fundador de religião. As religiões são afazeres da ralé. E eu preciso sempre de lavar as mãos depois de estar em contato com homens religiosos. Não, nada quero com crentes. Penso que sou demasiado malicioso para acreditar em mim mesmo. Nunca falo às massas. Olha só. Assim falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Sinto uma angústia aterradora de que um dia me venham a canonizar. Adivinhar-se-á por que é que antes publico este livro. Ele impedirá que comigo se cometam patifarias. Não quero ser santo algum. Prefiro antes ser um arlequim. Sou, porventura, um arlequim. E apesar disso, ou antes, não apesar disso, pois até hoje nada houve de mais mentiroso do que um santo. A verdade fala por meu intermédio. Mas a minha verdade é temível. Com efeito, até hoje, chamou-se a mentira verdade. O Nietzsche aqui colocando que tudo que colocaram, né? Tudo que é concebido como verdade é, na verdade, mentira, e tudo que é mentira é verdade. Transmutação de todos os valores, ou em outras traduções, a transvaloração dos valores. Eis minha fórmula para um ato de suprema autorreflexão da humanidade. Olha que coisa interessante. Nietzsche quer, assim falou Zaratustra, e com todo o conjunto da sua obra, uma autorreflexão da humanidade sobre o que ela está fazendo com ela mesma. Que em mim se fez carne e gêmeo. A minha sorte quer que eu seja o primeiro homem decente. Ou seja, de uma nova moral, talvez. Decente agora em itálico, entre aspas. Não decente da maneira que sempre colocaram como o que é decência, mas decente por uma nova época, um novo mundo que está por vir. Que tenha a consciência de estar em contradição com a mentira de milênios. Fui o primeiro a descobrir a verdade, pois fui quem primeiramente senti ou cheirei a mentira como mentira. O meu gênio reside nas narinas. Aqui é a questão do corpo, o corpo como também um elemento de razão, de entendimento. Né? Contradigo como se nunca contradisse, e todavia sou o contrário de um espírito negador. Ele não é um espírito nihilista, de negar só. Sou um jovial mensageiro. Conheço, como jamais alguém conheceu, tarefas de uma altura tal que até agora, delas não houve noção alguma. Só a partir de mim há, de novo, esperanças. Olha isso. Com tudo isso, sou também necessariamente o homem da fatalidade. Com efeito, quando a verdade entrar em luta com a mentira de milênios, teremos concussões, uma convulsão de tremores de terra,
uma deslocação de montanhas e vales, como jamais se sonhou. A noção de política é, então, inteiramente absorvida numa luta de espíritos. Todas as estruturas de poder da antiga sociedade irão ao ar. Todas assentam na mentira. Haverá guerras como ainda nunca houve na Terra. Só a partir de mim existe no mundo a grande política. Essa aqui é a primeira sessão, né, ou o primeiro capítulo, vamos dizer assim, né, de Porque Sou um Destino, em Eis o Homem, a autobiografia do Nietzsche. Né, uma obra ali de 88. Tá? E aí, pessoal, é um texto pesadíssimo, né? O que vocês acham? Falem para mim. Eu acho que traduz mais ou menos a todo o espectro, né? todo o espectro do que nós vamos abordar aqui hoje em Zaratustra. A frase, a citação seguinte, ou a menção seguinte, já na próxima sessão aqui, é exatamente encontra-se no meu Zaratustra. E ele vai trazer o Zaratustra na terceira sessão, depois na quarta sessão, e assim vai. Né? Então, conte para mim aí. Quem levantou a mão aí? O Edson. Pode falar, Edson, fica à vontade. Né, esse livro, assim como os outros do Nietzsche, né, eu já tive a oportunidade de ler alguma coisa dele, e eu fui ler a autobiografia, que tem capítulos sempre com nomes, com essa eloquência, essa coisa mesmo do Nietzsche, de sempre falar de si com muito poder, né? E quando eu li Zaratustra a primeira vez, deu justamente esse choque, porque antes disso eu tinha lido O Anticristo e Além do Bem e do Mal, você percebe um menos combativo, né? Nesse livro de Zaratustra ele fala pesado, ele coloca mesmo assim pedaços de preguiçoso, quem não quer, ele é muito mais ofensivo, né? E quando eu li o Etiomo, eu justamente pensei nesse sentido, faz sentido. É como se no Etiomo ele realmente finalizasse esse pensamento do que ele colocou no Zaratustra, de a partir de mim será, né? E eu gosto muito essa força que ele traz em todos os livros dele sobre ruptura moral cristã, ruptura moral da filosofia, e eu acho que Zaratustra é o melhor livro que eu li dele para entender esse lado dele, né? E sempre nessa pegada de quebrar, né? Quebrar tudo que tem na frente. O que eu mais gosto justamente em Nietzsche é isso. Que é essa coisa, né, do filosofar a golpes de martelo, né, tentando destruir os ídolos, destruir preconceitos, destruir um espírito de peso e destruir uma ideia que nós construímos de homem, né, ou de humanidade. Aqui ele disse, essa primeira sessão aqui do último capítulo do Et Homo, ele é muito revelador, ele traz quase que uma síntese, né, do Zaratustra, né? Então, e do conjunto da obra do Nietzsche. Né? E Zaratustra é importante por quê? Por que essa obra é tão importante? Porque muita coisa é produzida até essa obra e a partir dessa obra outras coisas serão mais desenvolvidas. Né? Então, antes ali de Zaratustra, nós temos Nascimento da Tragédia, nós temos Gaia Ciência, né? Nós temos Anticristo, Humano, Demasiado Humano. E depois ali nós vamos ter, depois de Zaratustra, nós teremos, né, Genealogia da Moral, né, Crepúsculo dos Ídolos, né? Então, obras aí realmente assim, significativas. Né? Então, o Zaratustra é a grande obra da carreira do Nietzsche. Né? E gosto muito do Nietzsche. Não sou ateu, tá? Não sou ateu, mas como uma pessoa que está cultivando, né, uma intelectualidade, está cultivando uma formação realmente verdadeira, dialética, nós temos que passar pela obra de Nietzsche, temos que passar por obras, né, que contestem, às vezes, as coisas que nós cremos, etc. Né? Então, aqui hoje eu estou, né, claro, como intelectual. Né? Eu não estou aqui como um crente, né,
Estou aqui como intelectual, como alguém que tem algumas formações, lê bastante, está aqui nesse clube já há um bom tempo e já teve passagens, né, pela literatura de outros tempos. Então, eu acho que aqui é o momento da gente começar é um momento da gente realmente costurar, né, essas dialéticas, né, e trazer essas contradições para a gente ter uma formação mais completa. Vamos lá, Laís, pode dizer, fica à vontade. Eu fiquei com uma dúvida. Essa é a primeira obra do Nietzsche que eu tô lendo. Então, assim, ela é bem complexa. Assim, eu não consegui terminar de ler até. Também não conheci o livro que tu trouxestes ali no começo. Ali, pela própria descrição que ele faz, dá a impressão que ele é bem prepotente. Ele fala que ele foi o único que sentiu o cheiro da verdade, da mentira, como se ele fosse uma pessoa bem exclusiva. E eu vi até, eu estava lendo aquela parte do capítulo 3 que tu falou que resumia a obra, e ele ataca também os sábios, a sabedoria que seres humanos trazem ao longo da história, e aí eu fiquei na dúvida, assim, eu não conheço muito bem, assim, da bibliografia dele e também de outras obras, mas em comparação com outros filósofos também, eu fiquei na dúvida se não parece que ele se posiciona muito como o maioral, como a pessoa disruptiva, e aí, como vocês já têm, acho que uma bagagem melhor, gostaria de saber a opinião de vocês quanto a isso. Claro, você não tenha dúvida, né? A sua percepção é exata, está correta. Tá? O Nietzsche, ele é arrogante mesmo. Uhum. Os capítulos desse livro aqui, né, que eu trouxe para vocês, que é a autobiografia dele, tá, Laís? Eu recomendo. É um livro bem acessível, tá? É bem diferente do Zaratustra. É um livro autobiográfico, onde ele vai contando sobre a carreira dele, né? Ele vai falando da vida dele. E olha só, vejam só os capítulos, né? Tá aqui, tem o prefácio, beleza? Aí tem Por que sou tão sábio? Por que sou tão sagaz? Por que escrevo livros tão bons? Né? Por que sou um destino? Então, realmente, a sua percepção, e a percepção de todo mundo que leu Nietzsche, é de que ele realmente ele é prepotente, ele é arrogante, ele acha que ele realmente sentiu o cheiro, né, da mentira que é levada como verdade para o mundo. Né? E é justamente essa característica do Nietzsche que é criticado, por exemplo. Nós vamos até ver isso aqui mais para frente, aqui nas citações que eu trouxe da obra. Aonde que essa vontade de poder que ele tem, essa vontade de fazer a sua vida, essa vontade de criar as coisas, de ir contra as coisas que estão impostas, o quanto que isso não pode ser perigoso para uma sociedade, né? O quanto que isso não pode ser perigoso para uma época, né, desse novo homem, desse além do homem, transvalorando todos os valores, o quanto que isso pode ser perigoso para uma construção coletiva. Essa é uma das críticas que tem no século XX à obra do Nietzsche. Né? Essa postura dele é uma performance. Tá? Uma performance. O Nietzsche, ele teve durante a sua vida pessoal, privada, íntima, muitos problemas, né, de saúde, problemas amorosos, problemas de insatisfação no seu trabalho. Ele foi um cara que acabou largando muito cedo a profissão dele de professor. Né? Ele acabou indo contra certas convenções muito rápido. Né? Ele veio de uma família opressora, protestante. Então, assim, o Nietzsche ele não foi um exemplo de vida. Né? Mas o que ele quer na obra dele, e esse é o meu entendimento, tá? É performar de maneira arrogante, de maneira prepotente, exatamente para causar no público que está lendo sair desse marasmo, sair desse espírito de camelo que nós somos colocados, né? E realmente ir em transição ao leão, aquele que ataca, aquele que vai em direção, né, a uma conquista, a um domínio, né? E depois de leão, sermos crianças, sermos capazes de viver de maneira ingênua, criando a vida meio que como uma obra de arte. Né? Essa é uma das críticas do século XX, ou seja, parece que Nietzsche quer uma postura da gente autoritária, parece que Nietzsche quer da gente uma postura que talvez não seja tão
pacífica e racionalmente construída entre as pessoas. Talvez o Nietzsche leve a gente para um mundo mais irracional, para um mundo onde as pessoas queiram sobrepor a sua vontade de poder sobre as outras. Essas são críticas muito fortes ao Nietzsche. O Habermas, que é um camarada que faleceu há pouco tempo agora, o grande Jürgen Habermas da Escola de Frankfurt, né? Era o maior filósofo vivo que nós tínhamos, né? Ele criticava o Nietzsche no Discurso Filosófico da Modernidade, né, que é uma obra dele muito importante. Ele critica o Nietzsche exatamente por isso. Ele fala, olha, o Nietzsche, ao mesmo tempo que ele tenta quebrar com o martelo, destruir com o martelo, com uma marreta, todos os ídolos, tudo aquilo que todo o espírito de peso, nós caímos meio que num pântano, uma situação, um deserto, aonde princípios universalistas somem, princípios que podem unir as pessoas somem, né? Então, e o Habermas, ele é um cara democrático, ele é um cara que ele acredita que a ética e a política elas são construídas coletivamente a partir de discussões racionais, de argumentos, né? A própria Hannah Arendt vai discutir também um pouco sobre isso, né? Então, assim, o Nietzsche não é exemplo para ninguém, né? Ele, quando a gente lê aqui, eu não sei se você pegou a leitura inteira desse trecho, ele fala, olha, ele fala aqui, ó, sinto uma angústia aterradora de que um dia me venham a canonizar, né? Ele não quer isso, ele quer exatamente essa postura de sairmos de espírito de peso, de camelo, realmente em direção a ser um leão, né? E aí, é claro, essa figura de leão já está colocada para a gente desde, por exemplo, Maquiavel, né, lá no Príncipe, né? Ou seja, o príncipe ele tem que ter essa capacidade de poder conjugando a força de um leão e a astúcia de uma raposa, né? Então, assim, essa coisa de sagaz, de força, de fugir do espírito de peso, né, de realmente destruir os valores que nos trazem a negar a vida em prol de um futuro e de uma além-vida, né, para a gente realmente, com essa postura mais afrontosa, polêmica, como uma dinamite, que ele diz aqui, né, que a gente possa caminhar a uma existência onde a gente possa afirmar a nossa vida, né? Porque para ele, ô Laís, o homem é doente. O homem, ele vive nesse espírito aí, né, de tender à morte mesmo em vida e de não afirmar a vida, né? Falando nisso, a gente já pode entrar na nossa primeira citação do encontro, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, que aí vai já conectando uma coisa na outra, né? Vamos lá, olha só. Trouxe aqui 10, então, temas. Vamos aqui ao primeiro. Vejam só o que diz na primeira citação aqui. Que eu peguei do prólogo e que eu peguei também do Pálido Criminoso, também na primeira parte. Zaratustra, porém, observava o povo admirado. Vocês estão conseguindo ler direitinho? Dá para ver direito o texto? Dá, né? Então, beleza. Ótimo. Zaratustra, porém, observava o povo admirado. Então falou assim: o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda por sobre um abismo. Um perigoso atravessar, perigoso estar a caminho, um perigoso olhar para trás, um perigoso arrepiar-se e estacar. O que é grandioso no homem é que ele seja uma ponte, e não um fim. O que pode ser amado no homem é que ele seja uma passagem e um ocaso. Aí, mais à frente, que é este homem? Olha só. Nietzsche aqui agindo como um médico da humanidade. Um amontoado de doenças que estendem os braços ao mundo através de espírito. Lá querem capturar a sua presa. Que é este homem? Um emaranhado de serpentes selvagens que raramente têm paz entre si, de modo que saem por conta própria buscando presas pelo mundo. Então, vejam, gente, isso aqui é uma ideia que eu consegui capturar. É claro que o Nietzsche não vai falar, né, para a gente durante a obra,
o seguinte: agora vou tratar aqui do conceito de eterno retorno. Vou tratar agora do conceito de além do homem. Ele não fala isso, você tem que ir capturando ali ao longo do texto. Né? Eu capturei, dentre umas 20 passagens diferentes, eu capturei esses dois aqui para falar com vocês. Olha só. O homem é uma corda entre o animal e o além do homem. Né? Ou seja, o animal ele vive ali de instinto, ele vive preso, né, à sua instintividade, a satisfazer ali as suas demandas de maneira irreflexiva. O além do homem já é uma outra etapa. Porque esse homem aí, ele tá sempre um perigoso olhar para trás, para o passado. Sempre um perigoso arrepiar-se com aqueles momentos que está vivendo e parar a vida. Então o homem é uma ponte que tem que ser superada. E ele é um amontoado de doenças que estendem os braços ao mundo através do espírito, capturando presas. Né? Então, pessoal, temos aqui, então, questões sobre a percepção do homem em relação à vida. Uma crítica de uma cultura que coloca a felicidade, a liberdade lá no futuro. Temos também aqui uma coisa interessante, né? Olha só, um emaranhado de serpentes que raramente tem paz entre si. Nietzsche já antecipando já essa questão da ansiedade que nós vivemos no mundo, né? Vivemos o tempo todo em choque, pensando no futuro, antecipando dores, antecipando sofrimentos, não conseguindo conciliar o que espera das coisas com o que as coisas são. O Nietzsche já está antecipando para a gente aqui essa questão do esperar, das expectativas. Hoje em dia não se fala muito disso, né? Das expectativas que nós criamos. Então o homem é esse emaranhado de serpentes que está o tempo todo lá, ó, colocando, criando uma disputa, né, no espírito do homem, e que acaba fazendo ele parar de viver a vida às vezes, empacando, literalmente, como ele fala aqui, estacando, fixando-se ali, né, esperando talvez aí uma redenção, uma liberdade no futuro, ordem e progresso. Então aqui, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui é a ideia que o Nietzsche tem de homem. Ele é um homem tão doente, e ele não quer apenas ficar doente. Ele, através do espírito, olha que coisa interessante, ele quer levar isso aos outros também. Porque a questão do espírito vai ser muito importante durante o Zaratustra aqui, né? O Zaratustra vai dar uma valorização ao corpo tendo uma razão, tendo também o seu caráter epistemológico importante na história da humanidade. E não apenas a razão pura, e não apenas o mundo das ideias. O Nietzsche está querendo bater aqui claramente aqui na metafísica. A metafísica que tenta transpor aquilo que está no espírito para o mundo, de maneira correspondente. Aí temos aqui uma crítica da verdade, como correspondência entre o intelectual e o real. Né? Então, aqui dentro dessa parte do que é o homem, nós conseguimos traçar outras linhas do que nós vamos discutir mais à frente aqui também. Por isso que eu trouxe como primeira citação. O que vocês acham aí? Concordam? É interessante? Ele está falando bobagem? Digam para mim o que vocês pensam sobre isso. Fique à vontade. O homem é doente mesmo. A humanidade tem que mudar. Vocês estão satisfeitos com a humanidade? E aí? Se não tiverem nada, a gente vai partindo, tá? Próximo ponto. Tá, eu quero comentar um ponto. Diga, Laís. Essa crítica que ele faz do superar o último homem, né, que ele chama, que seria o estado, naquela época, da humanidade, ou um retrato da humanidade de hoje,
Eu achei bem interessante, eu nunca tinha lido nenhum filósofo criticando. A crítica dele é uma mitologia filosófica, ele envolve muita metáfora, é muito complexo entender o que ele quer dizer, então, até na escrita, realmente ele não escreve para qualquer pessoa, porque é complexo você entender o que ele traz. Mas eu nunca tinha visto algum filósofo, é claro, eu tenho que expandir a minha leitura ainda, criticar e fazer essa metáfora de último homem, o super-homem, né, que ele chama, que Uhum. seria esse ideal que vai deixar os velhos valores, a moral da religião, e ela vem também do platonismo, que acaba perpetuando no Ocidente por mais de 2000 anos. Eu achei bem interessante a crítica dele, a forma como ele faz isso. Mas assim, eu não consegui terminar o livro, então, para entender, eu acho que vou ter que ler muitas vezes, porque é bem complexo. Uhum. Mas na minha cabeça ficou o recado de que ele fala que nós temos que superar a nós mesmos, aceitar o risco, não viver só pela alma, supostamente por um mundo posterior, então viver no corpo, valorizar a vivência que nós temos. Mas no fim eu ainda não entendi, eu não sei se alguma parte do livro vai ficar mais clara, na onde que o super-homem chega. Eu não sei se vai ser os próximos pontos que tu vai comentar, mas para mim não ficou claro. Eu entendi o recado, eu entendi a metáfora que ele faz da corda, da travessia do último homem em direção ao super-homem, mas para mim não ficou claro na onde que nós chegaremos. Assim, a visão que ele teria desse super-homem. E você tem toda a razão. É exatamente o seu ponto de crítica ou de inflexão dentro do pensamento do Nietzsche. Que, por exemplo, o Habermas vai falar, olha, falta ao Nietzsche, o Heidegger também fala isso, que é um outro filósofo muito importante do século XX, ele fala, olha, o diagnóstico do Nietzsche, do niilismo, quando Deus sai da jogada, nós ficamos meio que sem referências sem referências éticas no mundo. Então, nós entramos num niilismo, né? Tanto é que o Papa vai se encontrar lá com Zaratustra, tanto é que os príncipes vão se encontrar com Zaratustra, buscando o quê? Um novo fundamento, uma nova base para construir aí alguma sociedade, para construir algum conjunto ético, alguma constelação no moral, né? Então, o que é importante é o seguinte: o Nietzsche ele vai deixar pistas do que seria essa nova etapa da humanidade. Deixa pistas. Né? Essas pistas são muito pela negação do que nós vivemos. Né? Por exemplo, se o homem coloca na ciência, na indústria moderna e na metafísica um método de alcançar liberdade, verdade, boas condições de vida, para o Nietzsche já não é mais isso que tem que ser colocado em foco, tem que ser colocado o que é a arte. Ou como ele coloca lá no trecho que eu mostrei para vocês, do Ex-Homem, ser um arlequim. É a arte. Porque a arte, ela não vai te prometer respostas futuras. Ela vai te situar naquele momento da vida. Por isso que o Nietzsche gosta muito da ideia de dançar, da ideia de Dionísio, da ideia de música, dos ditirambos, né? Porque a arte te entrega a vida ali. Enquanto que os outros métodos de entender a realidade ou de dominar a realidade vão te entregar um mundo pronto, um mundo acabado e um mundo já apenas que você pode ir lá e usufruir dele, consumi-lo, sempre olhando para frente, sempre olhando lá para o futuro, para o progresso, para a libertação, para o julgamento final, para o apocalipse, seja lá o que for. Né? Então, a sua preocupação, Laís, ela é uma preocupação válida e que o Habermas, por exemplo, fala, olha, Nietzsche, falta ao Nietzsche, tem, na verdade, um déficit normativo. O que é norma? Regra. Norma é regra, lei. Falta ao Nietzsche, falta ele ter esse normativo, fundamentos normativos para construir essa nova etapa da humanidade. Ele não coloca para a gente. Isso diz o Habermas. Mas os defensores de Nietzsche vão falar que ele coloca sim.
E eu estou aqui do lado do Nietzsche também. Eu entendo o Habermas, que o Habermas está falando de política, de construção da democracia. Como é que você constrói a democracia? Discutindo na esfera pública, levando as pessoas a trazerem as suas opiniões e a discutirem e a chegarem a um consenso. Isso daí o Habermas tem toda razão nisso daí. Porém, o Nietzsche também tem algo importante para a gente. É lembrar que você está vivo. É lembrar que o seu corpo e as suas vivências, as suas experiências e as percepções que você tem do que é verdade e mentira também valem a pena, também são importantes. E não apenas um jeito de ver a verdade. Uhum. O Nietzsche, ele dá pistas para a gente, Laís, a partir da contradição disso que nós vivemos. Né? Então, enquanto que o último homem, como eu escrevi aqui, que ele fala no texto, né, ele fala, ó, o último homem. Que último homem é esse? Esse último homem, Laís, ele é um homem, sabe o que ele é? Olha só, ele é um homem acomodado. Uhum. Ele é um homem que ele apenas pensa, ele não age. Né? Ele é um homem que ele pensa na verdade única. São as leis de Newton, as leis de Kepler. Ele quer uma verdade única. Ele é acomodado, esse último homem. Ele quer o conforto. Ele é acomodado. Ele fica ali no pasto, sendo apenas o quê? Rebanho. Rebanho. Ou como ele diz aqui no Eis o Homem, que eu trouxe para vocês aqui, ele não quer falar, como ele diz aqui, ele não quer falar para as massas, para o rebanho. O subtítulo da obra é o quê? Um livro para todos e para ninguém. Ele vai lá em Praça Pública, o Zaratustra, não vai no começo do livro? Ele chega na praça pública, ele começa a falar, mas ninguém escuta. E aquilo que ele tem para falar é para todo mundo, mas ninguém escuta. Então é um livro para todo mundo, mas que pouquíssimos ou ninguém vai ter interesse. Aí você me fala, peraí, Bruno. Então nós estamos falando, então, de uma obra elitista. Estamos falando. O Nietzsche tem como crítica no século XX de que ele tende a um elitismo. Tem essa crítica sobre o Nietzsche. Então, quem pensar assim, está pensando de maneira, né, acertada. Faz sentido pensar assim. Né? Então é isso. Fala isso. Deu para pegar mais ou menos aí a onda do negócio, né? Vamos lá, Thiago. Fique à vontade. Eu não entendi bem qual seria, por que seria considerada elitista, porque a obra ou ele seria considerada, né? Não estou discordando, só não entendi, não ficou claro para mim Claro. esse ponto. Não, sim, claro. O que seria elitista? Percebam que ao final da obra, né, vão começar a procurar o Nietzsche. Né? Quem é que vai procurar o Nietzsche ali? Ou o Nietzsche não, o Zaratustra, né? Vai começar a procurar quem? O Papa, o adivinho, né? Vai começar a procurar ele, os príncipes, né? Ou seja, são poucas pessoas, poucas. Então o Nietzsche até fala que esses homens, né? Ele fala no capítulo, tem um capítulo específico disso, né? São homens superiores, mas eles não são o homem, o mais, que seria o além do homem. Eles são ali uns poucos que perceberam que tem algo errado. Eles perceberam, esses poucos, que tem algo errado. E aí Nietzsche vai conviver com Zaratustra vai conviver com esses poucos ali no final da obra. E esses poucos, desesperados para achar algum fundamento, alguma nova verdade, vão chegar, por exemplo, a divinizar o jumento, por exemplo. E a grande festa jumentil que acontece, o Nietzsche fala, o Zaratustra fala, olha,
Vocês estão errados, vocês saíram de uma devoção a uma cultura de morte, a uma cultura de penitência do corpo, de negar os valores afirmativos da vida em prol de um além, em prol de um futuro, e vocês estão agora aí adorando um jumento. É claramente aqui o Nietzsche fazendo uma referência a histórias bíblicas, né? A história bíblica, lá do Antigo Testamento. Quiseram colocar algo no lugar. E aí o Zaratustra fala, olha, vocês estão errados. Eu não vou andar mais com vocês. Vocês me cheiram mal, ele fala. Ele fala, olha, vocês cheiram mal. Porque vocês cheiram o cheiro da morte. O cheiro daqueles que não afirmam a vida. Porém, olha que coisa interessante. Mesmo que vocês cheirem a morte, mesmo que vocês neguem a vida, a arte, vocês só de estarem fazendo uma festa, só de vocês estarem dançando, se libertando de julgamentos sociais, bebendo, fazendo o que tiver que fazer, que até altas horas, vocês já mostram que vocês já têm um elemento de ruptura, de dança, de arte. Vocês não recorreram a uma cátedra de um sábio, nem a uma lição de moral, nem a um sermão de uma igreja. Vocês estão dançando e cantando, né? Então o Nietzsche vê mesmo nesse equívoco dos poucos, daqueles homens superiores que andam com ele ali, ele já vê ali um princípio de que essa nova geração, essas crianças, aí você pensa, esse além do homem será um homem ou será uma mulher? O Nietzsche deixa de maneira muito bonita isso, ou seja, será a geração de crianças. Ele fala isso no último capítulo, né? No último parágrafo, né, do livro. Ele fala, olha, agora eu posso ver que está chegando aí as minhas crianças. Então, é isso, Tiago. O elitismo está aí quando ele tenta falar para todos e ninguém escuta, só que alguns conseguem captar a mensagem desse profeta aí, do além do homem, e procuram ele e ele dá atenção a eles. Então, o que o Zaratustra está querendo mostrar é que a partir desses poucos iluminados ali, desses poucos esclarecidos, é que pode sair aí uma nova geração de crianças que vão romper, vão ir além desses valores de morte e sacrifício que nós temos. Deu para pegar aí? Acho que deu para esclarecer, né? Deu. Eu tinha interpretado, não sei se essa elite que você está falando seria uma elite intelectual ou uma elite financeira, mas eu interpretei esses que andam com ele como símbolos, né, dos que estão no poder. São reis, sim, papas. Então, justamente para quebrar isso e para ir contra essas pessoas, esses símbolos de poder, que ele está ali e pega eles como exemplo do rei, do papa e do sábio, a ciência, né? E ele quer dizer que nenhum desses poderes é um ídolo, é um deus. Exato. Inclusive nem mesmo ele. Exato. Então foi isso que eu interpretei. Isso, não, você está correto também. Essa também é um complemento disso que eu falei. Para ele, quando ele fala que eles não cheiram bem, que eles estão ali cheirando mal, é exatamente mostrando que não é a partir desses homens e das perspectivas deles que nós vamos encontrar esse além do homem, essa nova classe aí de humanos, né? Ou seja, eles demonstram ali que eles perceberam que tem coisa errada na humanidade e que eles estão dançando e cantando agora. Então ali existe uma performance para esse novo homem emergir, entende? Então essa performance que eles fizeram ali, né, é algo interessante. Só que eles não são eles não serão os novos, né? Tanto é que nem o Zaratustra coloca ele como sendo, né? Então ele colocaria ele mesmo sendo esse além do homem. Ele coloca, não sou. Por quê? Porque, infelizmente, o Zaratustra tem ainda dentro dele princípios e valores que são dessa humanidade doente. Princípio como, por exemplo, um valor, uma virtude, como a questão da compaixão, não é verdade?
Então, quando ele tem compaixão de voltar a ensinar, eu estou na montanha, não, agora eu vou voltar lá para ver se eles não estão deturpando aquilo que eu falei, e agora eu vou começar a receber essa galera na minha caverna. Uma compaixão. É uma falha dele. Ele sabe que ele é falho. E ele sabe que aqueles homens ali, como você disse acertadamente, também têm vícios aí de uma moralidade para superar esse homem. Tem toda a razão aí no que você disse. Acho que complementa o que eu falei. Tá? Eles não são o caminho. Essa elite financeira, essa elite industrial ou da igreja não é o exemplo e não é o caminho que tem que ser seguido. Beleza. Então vamos lá. Então falamos então do homem. Então o homem essa corda aí tem que ser superada, está estendida entre o homem, o animal e o além do homem. Né? Ele é perigoso porque ele tende a ficar parado, ele tende a olhar para trás, para o passado, ele tende a negar a vida. Né? E ele tende a estender a sua mentalidade doente aos outros, deixar todos doentes. Né? Vamos lá, então. Aqui o Nietzsche é bem médico, né? Bem sanitarista. Né? Vamos à segunda ideia aqui. Tá? Nós vamos encerrar o encontro 10 horas em ponto. Tá? Vamos lá. Ou antes, né? Se der tempo. Segunda citação. Peguei lá na terceira parte e da terceira parte, as duas. Né? As duas citações. Olha lá. Já nos acompanham praticamente desde o berço palavras e valores pesados. Bom e mal. Assim se chama esse dote, que é o que nós recebemos. Por ele nos é perdoado que vivamos. Olha isso. Olha isso. E para isso deixa-se as criancinhas virem a si, impedindo-as em tempo de se amarem a si mesmas. Assim faz o espírito do peso. E nós arrastamos fielmente aquilo que nos é dado, sobre ombros duros e por sobre ásperas montanhas. E se suamos, nos é dito, sim, a vida é pesada de se carregar. Mas apenas o homem é pesado de se carregar. Ou seja, a própria ideia do homem é o peso. E isso porque arrasta demasiadas coisas alheias sobre os ombros. Como o camelo ajoelha-se e deixa-se carregar bem. Que trecho maravilhoso, hein? Do espírito do peso. E olha assim, mais à frente, tem de tábuas velhas e novas, que eu recomendei a quem não conseguiu ler a obra. Fugis de mim? Estais assustados? Tremeis diante dessas palavras? Ó, meus irmãos, quando mandei que quebrasseis os bons e as tábuas dos bons, somente então embarquei o homem em seus altos mares. E somente agora lhe vem o grande susto, o grande olhar à sua volta, a grande enfermidade, o grande asco, o grande mareio. Falsas costas e falsas seguranças ensinaram-vos os bons. Nascestes e fostes acolhidos nas mentiras dos bons. Tudo encontra-se radicalmente falsificado e distorcido pelos bons. Mas aquele que descobriu a terra, homem, descobriu também a terra, futuro da humanidade. Agora deveis ser marinheiros, bravos e pacientes. Caminhai eretos em tempo, ó meus irmãos. Aprendei a caminhar eretos. Meu Deus do céu. Espírito de peso, gente. Aqui a ideia, aqui o que nós temos aqui é uma ideia de quê? De rebanho, né? De uma moral de rebanho. Temos aqui
que o bom e o mal estão inversos, estão invertidos aqui. Ele vai tratar disso de maneira brilhante, de maneira mais profunda, né, em Genealogia da Moral. Tá? Um texto mais argumentativo, em parágrafos, em dissertações. Recomendo a vocês Genealogia da Moral. O bom e o mal, então. Então nós temos aqui uma moral de peso, que faz com que a gente veja a vida como pesada de se carregar. Mas o que nós carregamos, na verdade, o que nós vivemos não é a vida. Nós vivemos uma concepção de homem que foi construída. Né? Então, colegas, nós temos aqui, por exemplo, ideias, né, que foram esse tipo de ideia foi repercutir no século XX, né? Claro. Por exemplo, com Michel Foucault. Não? Michel Foucault é um herdeiro do Nietzsche. E o que nós temos não é dado. O que nós temos foi construído historicamente a partir de interesses, a partir de forças, a partir desses aí, ó, que se julgaram bons, e que negaram as crianças a viverem e a conhecerem a si mesmas. E aí, pessoal, o que vocês têm a falar para mim sobre essa citação, sobre a ideia aqui de moral de rebanho? Contem para mim. Se tiverem nada a falar, também a gente passa para frente, viu? Vamos lá, Tiago, pode falar. Eu acho interessante esse tema, que ele é recorrente, né, durante a obra toda, essa transvaloração aí do bom e do mal. E eu sempre lembro do Victor Hugo, né, Os Miseráveis, que ali ele tem não sei se o pessoal já leu, mas os dois personagens principais ali, que é o Jean Valjean e o Javert, e ali é uma demonstração clara do bom e do mal e da representação que a gente tem, né? O vilão, vamos dizer assim, do livro é um policial que segue a lei, né? Até o fim, né? Segue ali no trabalho dele. E o Jean Valjean é um cara que roubou, é ex-presidiário, e ele segue cometendo delitos durante a obra. Mas ele é o herói do livro. Então ele rouba primeiro o pão para poder salvar, se eu não me engano, a irmã que está morrendo de fome. Então ele comete um crime que aí para a gente ele seria visto como um mal, né? E o policial, que é o bom, vai lá e prende e persegue ele durante a obra toda, até o final, praticamente. E ele faz isso, né, Victor Hugo? Ele transforma a sua visão do que você enxerga, o que é bom e o que é mal, e faz essa transvaloração aí. Eu acho um exemplo bem, bem interessante. Isso, muito bem colocado. Tá? E é interessante que o Nietzsche, quando ele pensa em só, né, dizem aí a história, os biógrafos, né, que o Nietzsche, e até ele disse, se eu não me engano, ele fala, olha, a ideia do Zaratustra me veio quando eu estava caminhando pelos Alpes. Os Alpes ali, na fronteira ali da Itália com a Suíça, viu aquelas montanhas. E aí ele pensou, olha, eu quero escrever uma obra literária, né? E aí eu vou pegar quem para ser aí esse expoente? Né? Ele pega o Zaratustra, né? Então, o Zaratustra, para ele, é esse fundador dessa oposição, dessa dicotomia, desse binômio bom, bem e mal, né? Bem e mal. Zaratustra é o primeiro a colocar o Zoroastro, né, lá na Pérsia, é o primeiro a colocar essas duas forças aí lutando uma contra a outra. Ele fala, então eu vou usar exatamente esse cara aí para ir além dessas ideias, desses ideais de bem e mal, né? Então, assim, é genial o que ele faz. Né? Ele pega, então, o Zaratustra, ou seja, para mostrar o quanto que ele que fundou isso, agora terá que desmoronar esse próprio
palácio do bem e do mal. Tá? Mas é isso aí, Thiago. Você tem razão aí de citar aí Os Miseráveis, do Victor Hugo, uma obra que, que traz muito essa questão, né? Esses polos aí, essa dialética, né? Entre o que é colocado como bom, o que é colocado como ruim, né? E mostrando, né, a ambiguidade dos dois lados, né? Vamos lá, então, vamos para a terceira citação. Só uma dúvida. Diga. Ali naquela parte que tu fala da moral de rebanho, Sim. ali na terceira parte ele fala das tábuas, né? As velhas e novas Isso. tábuas. Uhum. E aí eu fiquei na dúvida, assim, da construção dessa moral. Ele ataca principalmente de cunho religioso, tanto que ele faz várias citações. Sim. E, assim, historicamente, não sei se tu que tem mais bagagem, tu saberia me dizer, assim, a construção dessa moral, ela vai ter várias fontes, certo? Mas a religiosa, ela em alguns aspectos predomina. Tem ideia, assim, de como, quais seriam as principais fontes da formulação desta moral herdada que ele ataca? Na moral que Ah, ele ataca, né? isso, aham. Sim, aí é que nós temos claramente o seguinte, né? Nietzsche começa a sua vida intelectual atacando Sócrates. Uhum. De Sócrates, nós partimos para Platão também, né? Platão fica dentro desse balaio aqui do Sócrates, Uhum. né? Nós temos a fé cristã. Tá? Depois nós temos Uhum. a ciência. Então, o que acontece? Sócrates, né, pro Nietzsche, ele é um cara que vem negar a vida. O Sócrates aceita, né, ele aceita a decisão do júri de Atenas, né, de que ele, olha, se o público, se o povo aí falou que eu realmente corrompi a juventude, que eu trago novos deuses, que eu sou um mal para a cidade, eu vou aceitar, né, essa pena e vou entregar a minha vida, né, porque uma vida que não pode ser questionada não merece ser vivida. Né? Então, Sócrates, a tradição socrático-platônica, e Platão, com a sua ideia de negar o corpo e as sensações e ir em direção à dialética, em direção à razão, negam o corpo, nega a vida. Então, esses caras, Sócrates e Platão, é o começo de uma negação da vida. E a projeção também do mundo das ideias, né? Exatamente. Que Platão traz. Isso. Que é Aí Isso, a ideia... Aristóteles vem contestando, trazendo a lógica e Isso. puxando para baixo e Sócrates para cima. Exatamente. Só que pro Nietzsche, quem vence nessa luta de ideias é a tradição socrática e platônica. Porque logo em seguida esse mundo grego cairá, o mundo romano cairá, e quem ficará com o poder? Aí nós temos toda uma questão de poder, de política da humanidade, como ele fala aqui, da grande política. Quem ganha na grande política é o cristianismo. E o cristianismo, a partir desse momento, vai fazer o quê? Cristianizar o pensamento platônico, cristianizar o pensamento aristotélico, para legitimar o seu discurso e a sua doutrina. Então, nós temos o pensamento socrático-platônico, que fundamenta a negação da vida por meio da filosofia. Nós temos a fé cristã, e a fé judaico-cristã, na verdade, né, que vem para colocar tudo isso num ser além do mundo, numa verdade que está além do mundo, num reino de Deus, né? E a ciência moderna. Transmundanos, né? Exatamente, um capítulo específico para isso. E nós temos a ciência moderna dando o quê? A esse homem a comodidade. Essa ciência moderna, ela vem para dar certezas agora no mundo natural de que a humanidade está caminhando para um momento de liberdade, para um momento de
de fruição das coisas, domínio da natureza, né? Então, a ciência moderna ela vem para estagnar o homem, a colocar a razão e a matemática e a física como verdades absolutas que não podem ser questionadas, porque agora elas têm leis. Elas têm leis, né? Então, nós temos Platão e Sócrates negando o corpo em prol da razão, em prol da dialética. Nós temos a fé cristã colocando isso tudo além do mundo. E nós temos a ciência moderna dando um conforto, uma comodidade para esse mundo. Só que o Nietzsche, a obra anterior, né, ao Zaratustra, é exatamente a Gaia Ciência. Uma ciência que brinca. Uma ciência que não quer apenas conhecimento, verdades, para acomodar as pessoas, mas que seja uma verdade, um conhecimento, uma construção epistemológica que venha a fazer com que as pessoas vivam a vida de maneira plena. Uhum. Porque a ciência moderna ficou colocando tudo muito ali. Não, olha, os ismos, né? Os ismos que a ciência moderna e o pensamento moderno trouxeram. O liberalismo, o socialismo, o capitalismo. O Nietzsche é inimigo de todos os ismos que nós criamos. Todos. Né? Todos. Então, é isso. É contra todo esse espírito de acomodação, de negar o corpo, de negar o. Sabe? Mas também o Nietzsche, a gente não pode cair nesse erro. O Nietzsche não está defendendo aqui como é que eu posso falar? A vulgarização dos sentidos também. Ele não está defendendo aqui também usar dos prazeres do corpo e da vida de maneira assim desregrada. Não é isso. Em trechos da obra ele deixa muito claro isso. Eu quero a inocência dos sentidos. Eu quero que as pessoas vivam de maneira natural, artística. Né? Porque viver escravo do corpo não é ser livre, não é ser um sujeito, um espírito livre. Que o Nietzsche quer o quê? Contra o espírito do peso, o espírito livre. Essa que é a oposição. E aquele que vive dependente da carne, e aquele que vive dependente do espírito, esses são dois extremos que eu não quero. Né? Então é por aí, tá, Laís? Esse é mais ou menos o rebanho. Né? Nós somos arrebanhados, né? Acomodados. Né? E o Nietzsche está contra isso. Porque se nós estamos nessa situação de conforto, nós não vamos questionar essa moral. Nós não vamos questionar que nós estamos sendo levados para um matador. E aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, que mostra isso de maneira muito clara. Né? O matadouro que foi na Alemanha nazista. Uhum. Então é isso aí. Bom, podemos ir para a próxima? Sim. Vamos lá, então. Vamos falar agora de uma coisa muito importante quando a gente fala de Nietzsche, né? Que está lá na quarta parte da obra, de maneira mais nítida, assim, de maneira mais... conseguir pensar de maneira mais interessante. Vamos ler. Olha lá. Olha só. Mas ele precisava morrer. Vamos ver quem é esse ele. Ele via com os olhos que viam tudo. Ele via as profundezas mais íntimas do homem. Toda a sua ignomínia e sua feiura ocultas. A sua compaixão era sem pudores. Ele se esgueirou por minhas dobras mais imundas. Esse curiosíssimo, excessivamente importuno, excessivamente compassivo, precisava morrer. Ele sempre via a mim. Queria me vingar dessa testemunha ou não mais viver eu mesmo. Deus que a tudo via, inclusive o homem, esse Deus precisou morrer. O homem não suporta que viva uma testemunha como essa. Assim falou o homem mais feio de todos. Zaratustra, porém, ergueu-se e preparou-se para partir, pois sentia um frio penetrar-lhe as entranhas. Temos aqui, amigos, né, aquilo que nós conhecemos na filosofia de Nietzsche como a morte
de Deus. Percebam, não está falando aqui de... Ele não está preocupado, o Nietzsche aqui, amigos, com a inexistência de Deus. Ou com a existência. Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado com um fundamento social, com uma base social, moral e política que sai de campo. Porque agora nós temos o quê? A ciência, a indústria, o pensamento filosófico, o pensamento matemático, a física, a química, a termodinâmica. Nietzsche está vivendo pleno século XIX, com um desenvolvimento fortíssimo de Paris, da Inglaterra. Ele sabe muito bem o que ele está vivendo, o mundo que ele está vivendo. Ele percebeu que Deus foi deixado de lado. Deus está morto para esse homem, para esse último homem aí. Ele sai de campo. Agora vai ficar o quê? Um vazio. Vai ficar um vazio. E aí, amigos, o que vocês acharam dessa citação? Querem comentar alguma coisa? Uma coisa importantíssima para o outro ponto que nós vamos tratar à frente, que é o niilismo. E vocês tanto escutam falar sobre Nietzsche. E aí, o que vocês podem me contar sobre essa citação? Falem para mim. Dê uma opinião aí. Depois a gente parte para frente. Estamos apenas na terceira e já temos 1h20 de encontro, quase. Né? Diga, Thiago. Eu marquei aqui uma passagem, que é curtinha. Vai falar. Ele fala que é nessa parte do homem mais feio. Sim. Zaratustra, adivinha o meu enigma. Fala, qual é a vingança contra a testemunha? E eu achei essa alegoria bem interessante, que é o homem mais feio. Deus está de cima vendo todos os pecados dele, tudo que o homem faz de ruim ou de mal. E qual é a vingança que a gente tem contra uma testemunha de nossos crimes aqui, se for terrenamente? Então, se eu cometo um crime e alguém me vê cometendo esse crime, qual é a minha vingança? É matar aquela pessoa. Então, esse homem, ele não consegue conviver sabendo que alguém sabe dos crimes e dos pecados dele. Exatamente. Então, é esse homem que mata Deus. E não é Nietzsche que está matando, é o homem que não consegue viver com esse peso e sabendo que Deus está ali vendo tudo que ele faz. Eu achei bem interessante. Exatamente. Então, o homem não... Agora que o homem dominou a técnica, dominou a ciência, dominou a física, a química, termodinâmica e etc., esse homem, ele agora está forte. Esse homem está robusto frente à autoridade divina. Então, ele não quer ser visto, né, como eu desenhei aqui, ele não quer ser visto com a sua feiura. Né, com a sua feiura. Porque todos serão vistos como feios aos olhos de Deus. Porque Deus vê tudo. Deus está o tempo todo vendo suas atitudes boas e ruins. Mas aqui você, como o mais feio de todos, o mais humilhado, vamos dizer assim, você agora quer se vingar, né, contra essa testemunha. Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Então eu acho que ficou bem interessante isso que nós construímos aqui. E sobre a compaixão também, né, que ele trata aqui nessa parte. Sim. Ele fala justamente que Deus falhou, Deus morreu por isso. Ele fala que o sofrimento de Deus é a compaixão pelo homem, e ele fala que Deus morreu porque teve compaixão desse homem feio. Ou seja, ele perdoou esse homem desses pecados, e aí esse homem se voltou contra ele justamente porque Deus não teve a força e não puniu. Exatamente. Foi compassivo, né? Foi compassivo. Exatamente. Ou seja, Nietzsche já está dando pistas aí, tá vendo, Laís? Tá dando pistas de que esse amor ao próximo, que é um dos temas do livro, né? O amor ao próximo não é benéfico para você. O amor ao próximo só é benéfico para o próximo. Né? Tanto é que ele prega o amor, olha só como é que é ir além desses valores, negar esses valores, né?
é o amor ao distante. Isso é genial. Isso é genial. Independente de religião, independente do que for. É genial. É poético, é lindo. Eu marquei vários trechos do livro. Assim, ó, coisa linda. Isso que é lindo. Porque o Nietzsche ele é um frasista de muita qualidade. Né? Tem frases de eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Né? Então, assim, temos aqui, então, hum, temos aqui, então, essa feiura, né? Esse feio, né? Agora não mais aceitando ser feio aos olhos de uma autoridade que ele não conhece, que ele não vê, que não está ali no mundo real, né? Que está aí no mundo além, num transmundano. Né? Então agora, se ele tiver que ser feio, ele que seja feio a partir do mundo que ele vive ali. Então, isso é muito legal. Vamos lá, então, vamos para a quarta citação. Então, eu vou agora, pessoal, infelizmente, eu vou ter que dar uma acelerada. Então, vamos passando pelos tópicos, tá? E se tiver algo muito importante para falar, vocês me chamem aqui. Tá? Ou se tiver alguma dúvida, realmente, tá bom? Mas vamos tentar cravar aqui algumas coisas importantes, tá? São coisas que eu tratei no encontro presencial com os colegas, tá? No encontro presencial, que vai sair o vídeo, se não me engano, hoje à noite ou amanhã, que eu botei no YouTube, tem toda a gravação do que eu falei com eles presencialmente, tá? Vai sair aqui, eu não publiquei antes, e daqui a pouco, mais tarde, vai sair também esse vídeo aqui lá no YouTube, tá? Então, eu tratei desses temas aqui com eles, eu fiz uma peneira, tá? De 10 temas, mas eu tratei com eles lá, se eu não me engano, de 15 temas, tá? Vamos lá, então. A quarta citação aqui, olha só. Sobre o niilismo, gente. E vi uma grande tristeza cair sobre os homens. Os melhores cansaram-se de suas obras. Uma doutrina era proferida, uma crença acompanhava. Tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi. E todos os montes ressoou. E de todos os montes ressoou. Tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi. Sim, fizemos a colheita. Mas por que todas as frutas apodreceram e ficaram marrons em nossas mãos? O que terá caído da lua má naquela última noite? Em vão foi todo o trabalho. Veneno tornou-se nosso vinho. Um mal olhado chamuscou nossos campos e corações, amarelando-os. Disse aqui o vidente, que vem trazer aí o tal do niilismo, o nada, o vazio. Vocês acham que Nietzsche é um nihilista, um defensor do vazio, do nada? Vocês acham isso? Digam para mim. Pode falar. Pode falar, Thiago. Opa, eu acho que ele, assim, para mim fica bem claro que ele é justamente o oposto do niilismo, né? Ele não tá ali, ele não quer um além-mundo, ele não se baseia no além-mundo, e o niilismo ele nega qualquer coisa, então o niilismo nem tem esperança de que alguma coisa venha a ser melhor. Já o Nietzsche não, ele tem o super-homem, ele tem um ideal à frente, ele olha para o futuro e sugere, de alguma forma, algo que vá superar, né, a humanidade hoje. Então, acho que por isso que ele não é niilista de nenhuma forma, né? Maravilha. Vamos lá, diga agora, Edson. Para complementar o que o Thiago acabou de falar, tem um trecho, mais ou menos ali por volta do meio do livro, que vai falar das grandes cidades, e nesse trecho é justamente isso. Ele encontra uma pessoa que imita ele, né, que imita Zaratustra, e aí ele vai dizer: você me imita, mas consegue ficar aqui no meio desses, então você está sendo vazio. E aí ele começa a falar muito sobre a não ação, a negação da vida, e ele é justamente o oposto disso tudo. Para ele, o importante é o máximo da vida, é o máximo dos valores, nunca aceitar o medíocre. Então eu acho que nesse sentido ele já vai totalmente contrário ao niilismo, né? Exato, exato. Vocês têm razão, vocês têm razão. O que o Nietzsche
faz com o niilismo é diagnosticar. A partir da citação anterior que nós trouxemos aqui, da morte de Deus, desse vazio que ficou, né, nós temos, então, um diagnóstico. Ou seja, olha aí, ó, ficaram agora sem fundamento, sem chão ético para pisar, sem fundamento normativo para pisar esse povo aí, essa massa. Então, Nietzsche percebe o niilismo. O niilismo é meio que um método, né? E aí nós temos também uma coisa interessante. Nós temos um niilismo que ele é ativo, tá? Que o Nietzsche até usa isso. O que é o niilismo passivo, ativo? É você realmente negar as coisas. Você nega. O Nietzsche fica nesse parâmetro aqui. Ele nega, né? Ele rejeita esses valores aí, esse mundo como ele está, essa política como está, ele nega tudo. Ele faz esse diagnóstico, fala, olha, sociedade doente, homem doente, uma moral decadente, um espírito de peso que nega a vida. E ele não vai cair nisso aqui, ó. Ele não vai cair nesse niilismo passivo, que é exatamente isso que nós acabamos de ler aqui. Que é esse aqui, ó. Tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi. Né? De que os melhores cansaram de suas obras. Pelo contrário, o Nietzsche está construindo exatamente o futuro em que essas crianças aí, essas novas crianças, construirão uma nova moral, uma nova política, uma nova sociedade. Então, quando escutarem, o Nietzsche é niilista, rejeitem isso, falem, olha, o Nietzsche diagnosticou o niilismo, mas ele não é um niilista, ele afirma a vida, ele afirma a vontade de ter poder, ele afirma o destino, ele afirma o amor que nós temos que ter às coisas que acontecem, né? Então, ele afirma o corpo. Então, neguem esse tipo de coisa, tá? Vamos lá para a quinta citação, então. Reverberando o que o nosso Edson acabou de mencionar, né? Sobre a vida. Sobre a vida. Olha lá. Ela diz sobre si, a vida. Mas sou apenas cambiável e selvagem, e em tudo uma mulher, e não virtuosa. Olha a vida, ela é cambiável, muda, selvagem. E a sabedoria fala da vida. Queres, desejas, amas, somente por isso já louvas a vida. Zaratustra diz, sedutora, cambiável e obstinada. Né? Está na segunda parte, na canção dançante. E olha a vida mais uma vez aqui. Sim, foi inventada uma morte para muitos que se exalta a si própria como vida. Deveras, um serviço prestativo a todos os pregadores da morte. Ou seja, a vida é isso aqui que o Zaratustra fala aqui, ó. O que a vida falou, o que a sabedoria da vida falou. Desejar, amar, estar aí vivo, prestar atenção ao que está acontecendo. E não isso aqui, ó, que inventaram uma morte que é exaltada como vida. Então essa é uma das grandes chaves, né, para superar o niilismo, e é uma das pistas, viu, Laís? É uma das pistas desse mundo do além do homem. Afirmar a vida e negar a morte. Tá? Saber que a morte é, claro, uma coisa biológica. Tanto é que essa é uma das rupturas que o Nietzsche tem com o Schopenhauer. O Schopenhauer tem uma visão pessimista da vida. Uma visão pessimista, ou seja, não, você vai morrer, a vida é isso aí mesmo, é dor e sofrimento, e é isso aí mesmo, não tem negócio de amor, não tem negócio. Não, é tudo relação biológica, né? E o mundo tem uma vontade aí que te impele a fazer as coisas, porque você está entediado, que você deseja. Mas a vida é sofrimento, é de tédio, sofrimento. Tédio, satisfação, sofrimento. Tédio, satisfação. E aí o Nietzsche vai romper com Schopenhauer exatamente por isso. Vamos lá, então. Beleza? Sobre a vida? Então, tentamos aqui delinear o que é a vida. Né? E na citação 6, nós temos exatamente o que é o coração da vida, gente. O que é o coração da vida? Vamos ler comigo aqui. Está lá na autossuperação, na segunda parte. Ouvi agora minhas palavras, ó sapientíssimos. Falando para os sábios, hein?
Considerai seriamente se não penetrei o coração da própria vida, até as raízes. Onde quer que tenha encontrado algo vivente, lá encontrei vontade de poder. E também na vontade do servente, encontrei vontade de ser senhor. Que o mais fraco sirva ao mais forte, disso persuade-o a sua vontade, que quer ser senhora do que for ainda mais fraco. Somente a esse desejo é impossível renunciar. O Racionais MCs, né, tem um trechinho de um rap deles, eles falam isso, né? Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém, eles falam. E renunciar assim como o que é de menor. E renunciar. Peraí. E assim como o que é menor se entrega ao maior por desfrutar do que é menor ainda e ter poder sobre ele. Da mesma forma, também o maior de todos se entrega e, por amor ao poder, expõe a vida. É esta a entrega do Supremo, ser ousadia e perigo, em um jogo de dados com a morte. E onde quer que hajam sacrifícios, ofícios e olhares de amor, lá também há vontade de se fazer Senhor. E esse segredo me foi dito pela própria vida. Vê, falou, sou aquilo que precisa sempre superar a si mesmo. Que lindo, hein, gente? Que lindo. Vontade de poder. Ou já lemos por aí, vontade de potência. Existe a vida, ela tem essa característica de querer ser mais do que ela é, de criar novas situações, de experimentar coisas novas, de diferenciar-se o tempo todo. Né? Vida não é ficar como o último homem que nós falamos ali há pouco, acomodado no sofá, ou como diz o Raul Seixas, no Ouro de Tolo, né? Esperando a morte chegar, sentado no seu apartamento, com seu Corcel 76. Não é isso. Né? A vida é muito mais. A vida é muito mais. É esse superar. É essa obstinação. É essa vontade de criar novas situações, de criar novas vivências, novas relações, novos afetos. Querem comentar alguma coisa sobre esse trechinho aqui? Fiquem à vontade. Vou pegar aqui a bateria externa aqui para dar uma carga no meu tablet aqui. Podem falar aí, se quiser. Se não tiverem nada a falar, vamos então continuar para a 7ª citação, que é muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Ó Zaratustra, disseram então os animais. Engraçado que tem essa característica de fábula. Né? O Nietzsche utiliza, né, desse tom bíblico, profético durante a sua obra. Ele escreve em verso, ele escreve argumentando, ele escreve como diálogos, né, como diálogo, e também como fábula, querendo ou não. Né? Os animais ensinando alguma lição para a gente. Né? Olha só, os animais ensinando alguma lição. Tendo que desenhar para esse povão o que falaram que era verdade, mas que era mentira. Né? Então, ó Zaratustra, disseram então os animais, para quem pensa como nós, todas as coisas dançam por conta própria. Vêm, estendem a mão, e riem e fogem. E depois retornam. Tudo vai, tudo retorna. Eternamente gira a roda do ser. Tudo morre, tudo volta a florescer. Eternamente prossegue o ano do ser. Tudo se rompe, tudo é remontado. Eternamente constrói-se a mesma casa do ser. Tudo se despede, tudo volta a se saudar. Eternamente fiel a si permanece o anel do ser. Olha que lindo. A cada instante começa o ser. Em torno de todo aqui,
rola a esfera lá. O centro é por toda parte. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, amigos, nós temos a ideia, a famosíssima ideia do eterno retorno, que vai ser conjugada com a próxima ideia da citação 8. O Nietzsche, ele tinha uma ideia, então, podemos perceber que uma ideia, então, cíclica do tempo. Cíclica. As coisas vão, acontecem, depois elas dão uma volta, depois elas acontecem de novo. Porque se nós tivermos uma ideia de tempo linear, com começo, meio e fim, teleológica, se nós tivermos uma visão de tempo assim, nós estamos pressupondo uma cosmologia de começo e fim. Uma cosmologia de começo, desenvolvimento e morte. Né? Então, Nietzsche já está querendo romper. Então, essa é mais uma pista, tá, amigos? É mais uma pista desse além do homem. Uma pista de como será essa moralidade além desse homem doente. Uma moralidade, uma nova tábua de valores em que vê o tempo não como linear, mas como cíclico. Aí o Nietzsche, é claro, está muito inspirado na visão trágica dos gregos, onde ele escreve em 72 o Nascimento da Tragédia. Ou seja, os gregos já tinham captado a essência da vida, a essência trágica do tempo, de que hoje você pode estar bem, amanhã você pode estar mal, de que as coisas podem acontecer, bem, coisas boas e ruins, felicidades, desaprecios, mágoas, podem estar acontecendo. E é o eterno retorno do mesmo. O que é, então, o eterno retorno do mesmo? É um teste existencial. É um teste existencial. O Nietzsche, até uma certa época, tentou trazer um certo princípio arqueológico para o eterno retorno, colocando o eterno retorno como uma cosmologia. Ele tentou pensar sobre isso, mas não desenvolveu. Ele estava muito ligado também às ideias de termodinâmica, ou seja, ele queria se inserir na discussão científica sobre tempo, sobre mundo, cosmos, e o eterno retorno seria mais ou menos a perspectiva dele. Só que ele acabou abandonando isso, e acaba que o eterno retorno entra para a gente aqui, gente, como um teste existencial. Ele fala assim para a Laís, ele fala assim para o Tiago, ele fala assim para o Edson, ele fala assim para mim. Olha, se você tivesse que viver as mesmas dores e as mesmas alegrias da sua vida de maneira eterna, acontecendo sempre o mesmo, você aceitaria essa vida ou você negaria? Se você negar, você é um daqueles que negam, é um transmundano. Você nega a vida. Agora, se você fala, eu aceitaria viver as mesmas coisas eternamente, você afirma. Então, o eterno retorno do mesmo, diga, Laís, ele é um teste. Olha que coisa, hein? Ele é um teste para você afirmar ou não a vida. Pode falar, Laís. Eu fiquei pensando aqui. Eu não cheguei nessa parte do livro. E também não conhecia esse termo do eterno retorno, agora que eu fui ler a primeira vez essa passagem. Mas eu fiquei pensando, também teria alguma base, assim, de uma ideia metafísica, por exemplo, de que tudo é cíclico e teria reencarnações, como algumas culturas acreditam? Não sei se Nietzsche ia para essa linha, porque ali ele descrevendo, ele fala que tudo vai, tudo retorna, aí ele fala do homem, né? Que eternamente se constrói. Parece que é uma ideia assim de reencarnação, parece que tudo volta. Eu não sei se ele tem alguma linha assim, ou se eu tô viajando. Não, você tem toda a razão em questionar isso, né? Infelizmente, o Nietzsche ele não se aprofundou nisso. Não se aprofundou, ele apenas deixou aí o eterno retorno como uma provocação para a gente perceber e dar valor à vida, né? Ele estava vivendo ali no século XIX, ele via acontecendo todo aquele tipo de desenvolvimento científico e filosófico, né? E
industrial, e ele pensou, cara, eu vou tentar dar a minha contribuição, só que ele não conseguiu desenvolver isso, né? Então, ele não conseguiu levar isso para o aspecto cosmológico, uma explicação do cosmos a partir do retorno do mesmo. Então, nós não temos... Quando ele fala aqui, ele está falando de maneira poética, né? Ele está falando de maneira poética, né? Ou seja, as coisas dançam por conta própria. Os animais falando, né? Os animais estão vivendo ali na natureza, e aí vem uma chuva e leva tudo, e vem e nasce tudo de novo. A questão das 4 estações, o ciclo das estações, né? Então, assim, olha lá, tudo morre e tudo volta a florescer, ou seja, o inverno e a primavera, né? Internamente prossegue o ano do seco. Né? Então tem muito essa coisa naturalista, né? Que o aproxima, querendo ou não, do romantismo, né? Mas o Nietzsche, até onde eu sei, ele não vai para esse lado de reencarnação, né? É apenas um teste para ver se você aceitaria ou não a sua vida. Né? Pode falar, Thiago. Beleza? Vai lá, Thiago, fala aí. Sobre esse eterno retorno, eu não acho que ele esteja se referindo aqui a outras vidas, até que ele estaria indo contra o que ele já falou, e você não viver pensando em próximas vidas ou em reencarnações. Mas ele usa a metáfora, até porque ele também usa várias simbologias também do budismo, e o budismo tem isso, né? Da reencarnação e desse ciclo eterno, do eterno retorno também. Então, acho que é mais voltado para o budismo, e esse eterno retorno aqui é justamente essa questão, esse teste, que ele quer verificar se a vida que você está vivendo hoje está valendo a pena. Se agora, nesse momento, perguntassem, né? Tem uma frase: se a vida que você viveu até hoje, você não quer viver ela eternamente, então foi uma vida mal vivida. Se você viveu uma vida bem, fazendo o que você gosta, você vai querer reviver essa vida, os maus e os bons momentos. Então é mais por isso esse teste, para saber se você olha para dentro e não quer viver a vida que você está vivendo, então você tem que mudar e começar a viver uma vida que vale a pena ela retornar o tempo todo. Isso foi claro, né? Sim. Por aí também. Essa é uma das leituras também, né? E essa é uma leitura muito parecida com a que teve o Deleuze, tá, na França. Esse camarada aqui, né, que é um Nietzscheano, junto com o Derrida. Né? Então, esses caras aqui, eles se apropriam bastante de Nietzsche. Esse daqui, para falar que Nietzsche é um dos precursores da desconstrução das verdades, né, da desconstrução. Né? E o Deleuze em relação à diferença. Ou seja, que a diferença vem antes da identidade. De que a diferença, a identidade é aquilo que a metafísica clássica, ao longo de todos os tempos, foi desenvolvendo, a identidade, o ser. O ser é, o não ser não é. Né? Que é isso que nós aprendemos lá na metafísica antiga, né, grega. Essa ideia de identidade, essa ideia dos 3 princípios da lógica aristotélica, são ideias que nos deixam muito fixo e preso a uma ideia de verdade única. Enquanto que a diferença vem antes do ser. Só é ser porque se diferencia um do outro. Só é singular porque é diferente. E aí vem a ideia de diferença. E aí o Deleuze vai falar exatamente que a vontade, que o eterno retorno, tem que ser lido mesmo na questão daquilo que nós podemos aproveitar do eterno retorno. É você fazer uma avaliação, passar um scanner na sua vida e verificar, né, se está valendo a pena ou não a vida, se aquilo que você está fazendo, se repetisse eternamente, você continuaria vivendo, né? Então, Deleuze também tem aí a sua ressignificação, a sua leitura, né, do eterno retorno também, tá bom? Podemos prosseguir, então, para a 8ª citação, que tem tudo a ver com o eterno retorno, que é mais ou menos isso que a gente acabou de falar, mais ou menos, né? Que é sobre amar tudo que a vida puder te oferecer. Aceitar tudo aquilo que a vida poderá te oferecer. E nós vamos criticar depois isso. Olha lá o que diz, lá na canção do Noctâmbulo,
na quarta parte, na última parte do texto. A dor é também um gozo. A maldição é uma bênção também. A noite também é um sol. Parte daqui, ou então aprendereis. Um sábio é também um nécio. Jamais disseste sim a um gozo? Ó, meus amigos, com isso dissestes também sim a todo pesar. Negar um gozo é dizer um sim a todo pesar. Todas as coisas encontram-se encadeadas, entremeadas e apaixonadas. Se jamais quisestes duas vezes, uma vez, se jamais falastes, me agradas, fortuna, zás, um instante, então queríeis tudo de volta. Tudo de novo, tudo eternamente, tudo encadeado, entremeado, apaixonado. Ó, com isso amastes o mundo. Ó eternos, vós os amai eternamente e em todos os tempos. E também ao pesar falais, passa, mas retorna. Pois todo gozo quer eternidade. Então aqui é a ideia, gente, que complementa. Vocês estão percebendo que é uma complementação de ideias que eu trouxe aqui para vocês? Depois do eterno retorno, você aceitaria essa vida aí? Então nós temos o amor fati, em latim, né? Esse fati aqui, ó, é destino. Ame o que tiver que acontecer na sua vida. Quem fica colocando regrinha, gabarito na vida, são esses sábios antigos aí. São os das velhas tábuas. Aqueles que colocam um caminho para você seguir. Aquele que coloca, pastoreia você como rebanho. Então, amor ao destino. Amar a vida, amar aquilo que a vida está te entregando. Aceitar aquilo que a vida está te entregando. Aí você vai falar, peraí, Bruno, parece que aí nós temos uma coisa de resignação. Parece que aí nós não temos, Bruno. Veja se eu estou errado, Bruno. Não temos aí uma questão de conformismo? Tem razão quem questionar esse tipo de coisa. Né? E essa é mais ou menos a crítica que a filosofia do século XX vai fazer ao amor fati, por exemplo. Né? Ao eterno retorno também. Né? Ou seja, tende a nos levar a um certo conformismo, a não buscar mudanças políticas e sociais, a aceitar a desigualdade. Não é um dos temas da obra? Eu discuti isso no presencial com os meninos. Nietzsche legitima a desigualdade. Mas por que está legitimando a desigualdade? Porque a ideia de igualdade é uma ideia de rebanho. Então ele precisa romper com a ideia de igualdade, trazendo a desigualdade. Preciso ter aquele que se saia do padrão, aquele que saia de um contínuo e se destaque para ir além desses valores para construir uma nova humanidade. Então eu preciso defender a desigualdade. Eu preciso defender o fraco contra o forte. O forte contra o fraco. Né? Então, a ideia de conformismo, de resignação, criticam no amor fati, faz todo sentido aqui. Né? E isso aqui está na escola de Frankfurt, né? Principalmente com Theodor Adorno. Tá? Diga, alguém quer falar alguma coisa, quer comentar? Temos mais 15 minutinhos. Senão a gente vai para a próxima. 9. Uma citação grande aqui, hein? Citação grande. Mas vale a pena. É uma citação que eu trouxe lá da segunda parte, do conhecimento imaculado, a Gaia ciência, a ciência que brinca, a ciência que é parceira, que é engraçada, que rompe com isso aqui, ó, com a ideia de conhecimento imaculado, perene, firme, né? da verdade forte, como diz como é que é o nome dele? Gianni Vattimo. Né? Olha só.
Vamos lá. Essa parábola vos dou a vós, sensíveis e hipócritas, a vós que conheceis com pureza. Essa galera conhece com pureza as coisas. Eles não se sujam na vida. Eu vos chamo lascivos. Também vós amais a terra e o que é mundano. Eu também vos adivinhei, mas a vergonha em vosso amor. Aí nós temos a ideia de culpa, de vergonha, de má consciência, que o Nietzsche vai bater tanto durante a sua obra inteira, todo o conjunto da sua obra. Mas a vergonha em vosso amor e má consciência. Sois como a lua. Convenceu-se o vosso espírito a desprezar o que é terreno, mas não se convenceram a vossas entranhas. Mesmo que eles tenham esse conhecimento puro, imaculado, as entranhas deles estão pedindo. Estas, porém, são o que há de mais forte em vós. E agora se envergonha o vosso espírito de estar à mercê de vossas entranhas, e por vergonha trilha sendas ocultas e falaciosas. Isto seria para mim o mais elevado. Assim fala a si mesmo o vosso espírito enganador. Olhar para a vida sem desejo, e não como o cão de língua para fora. Ser afortunado no olhar com a vontade mortificada. Aí nós voltamos lá ao budismo. Sem o jugo e a cobiça do egoísmo. Frio e cinzento em todo o corpo, mas com embriagados olhos lunares. E aí vem o corpo, ele é uma grande razão, uma multiplicidade com um sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pasto. O instrumento de teu corpo é também a tua pequena razão, meu irmão, a qual chamas de espírito, um pequeno instrumento e julguete de tua grande razão. Eu, dizes, e orgulhas-te dessa palavra, mas maior é aquilo em que não queres crer, teu corpo e sua grande razão. Esta não diz eu, mas faz eu. O que o sentido sente, o que o espírito conhece, nada disso tem jamais seu fim em si. Mas sentido e espírito querem persuadir-te de que são o fim de todas as coisas. Tamanha é sua vaidade. Instrumento e julguete são sentido e espírito. Por detrás deles encontra-se ainda o si próprio, o corpo, essa razão. Então aqui nós temos, amigos, coisas importantes na filosofia de Nietzsche, que está lá no começo da obra, depois vai se desenvolvendo no restante, né? Que é, olha só o capítulo, olha, é desprezadores do corpo, né? Então nós temos críticas aqui de Nietzsche, por exemplo, aos ideais ascéticos. Né? Aqueles ideais de, não, vou abandonar esse mundo, vou abandonar a cidade, vou abandonar os prazeres, vou negar tudo e buscar a minha conexão com o meu ser mais puro. Esses ideais de afastamento da vida, eles devem ser rejeitados. E aí nós temos de várias categorias, desde monges budistas, né, ou seja, o budismo, temos das mais variadas, desde o protestantismo ascético, que o Max Weber vai diagnosticar, né, no protestantismo ascético, né? Então, os samanas na Índia. Então, são vários ideais ascéticos. Então, nós vamos negar esses ideais ascéticos e valorizar, né, o corpo. Valorizar o corpo. Tá bom? Querem comentar alguma coisa aqui sobre esse ponto? Algum pitaco? Fiquem até o final, viu? Pra gente bater um print aqui da foto, tá? Pra gente colocar no grupo lá bonitinho, pra botar no Instagram. Vou pedir que cada um abra a câmera só pra gente dar um print pra tirar a foto, tá? Vamos então para a última, né? Agora, faltando 10 minutos para acabar. Vamos falar desse além do homem.
desse Übermensch, né? Desse Übermensch, né? Desse além do homem. Por que não é super-homem? Porque nós não queremos esse homem aí doente elevado a alguma potência. Nós não queremos esse homem aí com super qualidades. Nós queremos agora ir além desse homem, construir um novo. Né? Olha lá, ao chegar à cidade mais próxima, à beira da floresta, Zaratustra encontrou o povo reunido no mercado, pois havia sido prometido que se veria ali um funambulista, um equilibrista. E Zaratustra falou assim ao povo: eu vos ensino além do homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes vós para superar? Todos os entes até agora criaram algo para além de si. E vós quereis ser a vazante dessa grande enchente? Preferis retornar ao animal do que superar o homem? Que é o símil para o homem? Uma zombaria ou uma vergonha dolorosa? E isso justamente deve o homem ser para o além do homem. Uma zombaria ou uma vergonha dolorosa. Isso é logo lá no prólogo, seção 3. Nas Tarântulas, na segunda parte, ele fala sobre 1000 pontes e sendas devem aglomerar-se em direção ao futuro. E sempre mais guerra e iniquidade devem ser postas entre eles. Assim me leva a falar o meu grande amor. Devem tornar-se inventores de imagens e fantasmas em suas inimizades. Com suas imagens e seus fantasmas devem ainda lutar uns contra os outros, a mais alta de todas as lutas. Vejam então que a ideia de paz, aquela ideia, por exemplo, de paz perpétua que o Kant escreve no final do século XVIII, são ideias que não chamam a atenção de Nietzsche. Bom e mal, rico e pobre, alto e baixo, todos os nomes dos valores haverão de ser armas e sinais tilintantes de que a vida precisa sempre renovadamente superar a si mesma. Por fim, meu sofrimento e minha compaixão, o que importam? É a última frase, viu, gente? É o spoiler aí. O meu sofrimento e a minha compaixão, o que importa? Acaso aspiro à fortuna, à sorte? Aspiro à minha obra. Pois bem, o leão veio, minhas crianças estão próximas. Zaratustra amadureceu, minha hora é chegada. Esta é a minha manhã. Meu dia alvorece. Acende, pois, ó grande meio-dia. É o meio-dia, gente, não é a meia-noite. A noite é o escuro, o obscuro, aquele que está escondido. O meio-dia tudo está claro agora. É a verdade, chegou. O leão veio e agora as minhas crianças estão próximas. Por que o sofrimento do Zaratustra não importa? Por que a compaixão dele não importa? Porque já não é mais esse mundo aí do homem com a sua moral de rebanho que importa. É agora um além, um para depois do homem. É o meio-dia chegando. Esse aqui é o último parágrafo do livro. Tá? Então, nós queremos inventores de imagens, homens que querem ir para a guerra, para lutar a mais alta de todas as lutas. Engraçado, né? Lá no meio do texto, no meio do livro, o Zaratustra cita Jesus Cristo. Cita. Ele fala, olha, esse camarada aí, ele tinha todo o potencial de ser esse além do homem. Porém, a doutrina que ele defendeu não ajudou. Se ele talvez tivesse revisto a doutrina dele, como eu revi a minha própria doutrina do bem e do mal, talvez ele seria, e ele foi um homem muito, né, muito polêmico, muito forte na sua época, um leão, né? Mas, infelizmente, a doutrina que ele defendeu e foi levando para frente acabaram a legitimar a morte e não defender a vida. E aí, amigos, então aqui é o famoso além do homem, né? Que nós podemos repercutir isso. Não sei se vocês sabem, né? Mas a irmã de Nietzsche, a Elisabeth Nietzsche,
ela pegou essas obras do Nietzsche ali nos últimos anos da vida dele, ele em vida ainda, mas ele estava, né, já fora da lucidez, né? Ela reuniu essas obras, né? Até deu uma editada, modificou algumas coisinhas ali, e acabou tendo. Essas obras acabaram chegando depois na mão do Partido Nacional Socialista Alemão, no nazismo, né? E aí, né, Nietzsche acabou sendo interpretado, e esse além do homem, esse homem que está aí, essa nova configuração, acabou sendo vista, né, de maneira equivocada, antissemita, né, pelo nazismo, como o homem ariano sendo esse, né, esse além do homem, esse novo homem, essa nova estirpe privilegiada, né? Nietzsche não era isso que ele queria, né? O Nietzsche critica exatamente o antissemitismo do Wagner, né? O que faz ele romper com Wagner no final da vida, exatamente pelo antissemitismo do Wagner e pela conversão dele ao cristianismo, né? Então, quando escutarem isso, Nietzsche ele tinha obras nazistas, não, isso é um equívoco, né? Isso é uma incoerência histórica até pelo tempo, né? Então nós não podemos falar isso, e defendam o Nietzsche quando vocês encontrarem, tá? O Ubermensch, o super-homem é o homem ariano, não sei o que e tal. Isso não é verdade, tá? Defendam o Nietzsche, coloquem que o Ubermensch é esse que vai zombar da vergonha de vida que o homem viveu até agora. Pode falar, Edson. Complementar essa defesa de Nietzsche, colocar 2 pontos que, já que a gente está encerrando também, para quem não leu Nietzsche, além desse livro, esse acho que é o mais difícil, é um dos mais, assim, é complexo, tem outros livros de Nietzsche muito mais fácil, e falando da questão de defendê-lo como um não nazista, ele também critica muito a sociedade alemã. Em outros livros ele critica a sociedade alemã como estava no estado atual. Ele elogia Wagner dizendo o único alemão que presta, né? Que o resto da Alemanha não valia nada para ele. Então nunca teve essa questão. E falando já do final do livro, eu acho que é justamente isso. Quando a gente vê que ele não é ele não defende esse mundo passivo, nega tudo que é negativo e fala da vida, é justamente o oposto de tudo que o nazismo, que é óbvio, ele não viveu, né, a estrutura, não entende, mas ele jamais entenderia algo tão negativo, e aí também provavelmente todos os totalitarismos, porque é uma casta, não necessariamente de valores universais, justamente porque ele tem esse distanciamento, né? Busca o seu próprio conhecimento, a sua própria verdade, é uma coisa individual, ele não nunca seria uma coisa patronização social, né? Exatamente. Então, é por aí. Obrigado pela defesa aí também, Edson. Isso, o Nietzsche criticou toda a cultura alemã, né? Ele salva ali alguns poucos ali, depois logo rejeita novamente, né? E o Goethe, por exemplo, era um cara que ele gostava bastante, né? Tanto é que a obra, as conversações entre Eckermann e Goethe nos últimos anos de sua vida, né? Escrito pelo Eckermann, que foi um secretário do Goethe, é considerado pelo Nietzsche uma das maiores obras em prosa escritas, né, em língua alemã, né? Então, porque o Goethe tinha essa questão do instante, essa questão do momento, da presença, né, como algo muito importante, e o Nietzsche privilegia isso, e a questão da vida, né, como arte, né? Então, o Goethe, né, ele era bem visto pelo Nietzsche, apesar do Nietzsche criticar, é claro, ali a burguesia alemã, né, e todos os principados ali da Alemanha. Então é isso, gente. Apareçam aí, vamos tirar uma foto, vamos. Tá aqui, isso aqui tudo, todas essas citações, tá? E esse quadrinho aqui, esse mapinha bonitinho aqui, eu vou colocar lá no Instagram daqui a pouco. Vai sair lá no Instagram todas as citações e essa nuvem de ideias, aqui, esse mapa de ideias para vocês aí, caso queiram revisitar, relembrar alguma coisa. Acho que ficou bem legal, tá bom? Apareçam aí, liguem a câmera. Vamos tirar uma foto.
Ó, que bonitos. Vou dar um print aqui, tá? No 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou, só um segundo. Quero ninguém com o olho fechado, ninguém com a boca aberta. Nossa, ficou muito bom. Gostei, viu, gente? É isso. Muito obrigado. Gostaram? Deu para pegar muita coisa? Acho que deu, né? Acho que foi bem proveitoso, né? Acho que foi. Não poderia ser melhor, né? Não poderia ser melhor. Eu acho que é isso. Fizemos o que era possível, tá bom? Apareçam aí na quinta, se puder, né? Temos um filme para discutir, né? O Corpo que Cai, do Hitchcock. E logo em seguida, é uma horinha de encontro, temos um encontro sobre as músicas, né? As maiores músicas de todos os tempos aí da Rolling Stone. Muito legal também. A gente, é uma dinâmica mais diferente, assim, mais rápida. Então, eu acho que vale a pena. É bom que vocês conhecem aí outras músicas diferentes. Está sendo muito importante para mim. Então é isso, tá bom? Um abraço para todos. Obrigado, Laís. Obrigado, Edson. Obrigado ao Thiago aí. E até a próxima. Fui.